僕は300人ぐらいのオーディションがあって、でその中で最後、5人ぐらいになって、で5人ぐらいはそれぞれお兄ちゃんともうオーディション会場で決まっていたんですよ。で5人は1人ずつお兄ちゃんとセリフを合わせて一回お芝居をしてみて、フィーリングがあった人が決まるんです。No meu caso, eu fiz uma audição com outras 300 crianças e lá no lugar da Toei também. E nessa época, o Tsutsui-san já estava definido como Jiraiya. Então, teve um teste em que essas crianças tinham que interpretar uma cena junto com o Tsutsui, junto com o Jiraiya, ler, e a que tivesse mais feeling, que tivesse mais harmonia entre as pessoas, era escolhida. でももうお兄ちゃんとみんなそれぞれやったんですけど、僕が一番お兄ちゃん力入れて目力でお互いに通じ合ってる感じでやってくれました。通じ合ってなかったです。覚えてないでしょ？覚えてないです。E ele falou que as crianças faziam uma cena com ele e eles viam a que mais tinha uma proximidade, mais tinha uma conexão com o outro. E ele falou, e eu olhava assim para o Tsutsui e foi a mais que nós combinamos muito mais do que as outras. Ele falou, não combinamos nada. Ele falou, eu nem sequer me lembro desse seu teste.